Bem-vindos à Nutricionista Diz Que Sim. Eu sou Maria Gama, sou nutricionista e aqui falamos sobre como a alimentação deve ser simples, real e descomplicada. E hoje tenho aqui uma pessoa muito especial, que acredito que muitos de vocês já conheçam, que é a nutricionista Bárbara Oliveira, a minha grande amiga Bárbara, que é nutricionista como eu, é autora do livro 10 Passos para Comer Bem e defende uma visão equilibrada da alimentação, integrando não só o que comemos, mas também fatores como o sono, o exercício e a organização da rotina. Nas redes sociais partilha receitas, estratégias práticas de educação alimentar, com foco em tornar a alimentação saudável mais simples. Bem-vinda, Bárbara. Obrigada. Estás aqui. E olha, vamos começar aqui, porque se calhar toda a gente se está a perguntar o que é que está a Bárbara a fazer, uma nutricionista com uma nutricionista no podcast. E então a minha primeira questão, e nós às vezes falamos sobre isso, que é como é que duas nutricionistas, que à partida seriam concorrentes, se tornam amigas? Eu acho que é simples, tu estavas a fazer a minha descrição e na verdade podia ser a tua, não é? Eu acho que nós temos valores muito parecidos enquanto profissionais e também na nossa vida pessoal e por isso é que conseguimos dar-nos tão bem nas duas áreas, na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. E apesar de sermos concorrentes, nós acreditamos que existe espaço para todas nós, não é? Então acho que é isso, acho que podemos aqui defender, continuar a assumir os nossos valores, ser congruentes com aquilo que pensamos e que fazemos e ser amigas também. Sim, eu acho que nós acabamos sempre por nos ajudar, não é? Mutuamente, ou seja, e eu sinto muito que nós somos realmente muito parecidas em muitas coisas, tanto a nível profissional como pessoal, mas que acabamos por sentir que há espaço para ambas e acabamos por nos potenciar uma à outra, até com os nossos almoços mensais, não é? Mas acho que isso acaba muito por acontecer. Completamente, e é mesmo isso, é potenciar uma à outra, não há necessidade de estarmos aqui a competir e a tentar eliminar-nos de todo, acho mesmo que nos conseguimos potenciar e ajudamos-nos muito e falamos sobre vários temas essenciais na nossa área do empreendedorismo, não é? Da nossa vida enquanto empresárias e conseguimos ajudar-nos muito. E diz-me uma coisa, alguma vez sentiste isso como uma competição ou sempre foi leve? No meu caso, eu acho que sempre foi leve e vejo-te muito como inspiração, e a verdade é essa. Sim, sempre te vi como uma amiga e algo leve, sem dúvida nenhuma. Agora, não podemos ser hipócritas e dizer que, não sinto no teu caso, nunca senti, mas não podemos ser hipócritas e dizer que nunca nos comparamos ou que nunca sentimos de género, aquela pessoa está a atingir mais coisas do que eu, nem só na área da nutrição, não é? Nesta vida das redes sociais isto acaba por acontecer e, portanto, não vou ser hipócrita e dizer, não, eu nunca me comparo, nem nunca vejo isto desta forma, mas acho que com algum bom senso, com alguma também terapia e com alguma consciência daquilo que eu sou e daquilo que eu faço e daquilo que eu já fiz, acho que do nosso lugar conseguimos olhar para aquilo que as outras pessoas também atingem e ver isso como uma coisa boa, não é? Portanto, e talvez como uma inspiração, exatamente. Não é? Sim, eu acho que isso de nos compararmos acontece sempre. Eu acho que mesmo que não queiramos, há sempre um bichinho, não é? Mas, por exemplo, no nosso caso, eu acho que nós acabamos sempre por nos ajudar, olha, ou seja, nos nossos almoços, não é? Em que se calhar uma faz A e a outra faz B, eu acho que depois cada uma de nós vai dizendo como é que consegue fazer ou o que é que a outra pode fazer para conseguir atingir, ou seja, eu sinto que é muito isso na nossa relação, não é? Totalmente, eu tenho-te muito na cabeça a dizer-me assim, mas olha, porquê é que não fazes assim, 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 em vez de assim, assim, assim? E eu explicar-te ajuda-me também a justificar-me a mim o porquê de estar a fazer determinada coisa e a perceber, e também a perceber o que é que eu ainda posso fazer de melhor, portanto, é isso mesmo. E já agora aqui uma coisa que eu acho também é interessante é que nós não somos amigas de escola, nem nada, não é? Nós criámos a nossa relação, ou seja, há coisas boas das redes sociais e nós acabámos por ir tornando a nossa relação através disso, não foi? É verdade, eu nem me lembro a partir de que momento é que isto começou a ficar assim. Eu também estive a pensar sobre isso, por causa aqui do podcast, mas eu não me lembro como é que tornou-se sempre os almoços todos mensais, já não me recordo. Eu sei que nós nos conhecemos, e até foi a nível profissional, mas depois não me lembro do avanço, também sou sincera. Sei que já fiz um workshop na tua clínica. Mas nem foi comigo. Não, pois, foi exatamente. O teu pai que me veio abrir a porta. Portanto, eu depois não me lembro como é que isto se tornou tão recorrente, mas é engraçado. É verdade. E diz-me uma coisa, o que é que tu achas que fez com que a nossa relação fosse mais de apoio do que de competição?
Acho que é isso, acho que é vermos-nos como alguém que nos consegue potenciar uma à outra, e perceber que existem falhas e ser empreendedoras, não é, como nós somos, é extremamente difícil. Se calhar as pessoas não têm esta ideia, não é do género fazer o que queremos, quando queremos, às horas que queremos, não, é muito mais do que isso. E se calhar para os olhos das pessoas que nos acompanham pode parecer um estilo de vida completamente diferente daquilo que é, não é? Somos nós que levamos os problemas. Nunca me esqueço que foste tu que me disseste isto. Bárbara, és tu que vais à noite para a cama e que não consegues dormir a pensar nestes assuntos. E é isto, portanto, é mesmo muito difícil viver nesta vida do empreendedorismo. E se estivermos acompanhadas, acaba por ficar um bocadinho mais fácil. E lá está, todos os negócios são diferentes. Portanto, se nós formos empreendedoras e falarmos com uma pessoa que tem um negócio de outra área completamente diferente, se calhar as dores desta pessoa vão ser outras. Então nós conseguimos ter muito dores semelhantes e isso acho que ajuda muito aqui a tornar a coisa mais leve uma para a outra. Então acho que nos agarramos um bocadinho a isso nestes almoços e na nossa amizade para também tirarmos aqui um bocadinho este peso, não é? Desta área que nós também vivemos todos os dias. Sim, e porque eu acho que, apesar de nós sermos muito semelhantes em muitas coisas, eu acho que depois, na verdade, cada uma tem a sua forma de comunicar, não é? Ou seja, com as sugestões que uma dá e o apoio, depois cada uma transpõe para o seu negócio ou para a sua vida, ou seja, e este apoio acaba por fazer diferente porque é o que tu dizes, falamos de vários temas, muitas das vezes é sempre sobre negócios e depois a seguir ao almoço nós conseguimos até refletir sobre algumas sugestões, não é? E depois melhorar algumas coisas também cá dentro, e por isso é que eu vejo que não é, ou seja, somos concorrentes, mas não sendo, não é? É um completamente. Eu acho que aprendemos mesmo muito uma com a outra, sem dúvida. Somos um complemento, era o que eu acho que acaba por ser importante, nós vemos isto não como competição, mas como complemento. Completamente. Ok. Olha, e relativamente aqui à parte da alimentação, eu também sinto que isto acontece muito, não é? Nós acompanhamos ambas, educação alimentar, reeducação alimentar, perda de peso, e eu acho que muitas das vezes as pessoas acabam por fazer consigo próprias o que acabam por fazer com os outros, não é? Comparar, criticar, exigir demais. E o que é que tu achas agora mais relacionado aqui também com o teu público-alvo, que na verdade é semelhante ao teu, exato. Sim, exato, acabam por estar-se a não apoiar, não é? E na área da alimentação podiam fazer isto que nós fazemos, apoiarem-se umas às outras, não é? Nestas mudanças de estilo de vida. Eu acho que aquilo que nós fazemos, não é? As pessoas que nós acompanhamos, quando não são casos assim mais específicos, são mudanças no estilo de vida que as pessoas, se nós formos a pensar, até conseguiriam fazer se calhar sozinhas, mas obviamente que fica muito mais fácil, estruturado, coeso, quando têm uma pessoa ao lado, uma nutricionista ao lado, quando fazem estas mudanças com alguém. Claro, porque depois existem ali especificidades na alimentação e necessidades que devem ser aconselhadas por um nutricionista. Então, ter alguém ao lado a apoiar é extremamente valioso. E mais do que também uma nutricionista, ter ali uma rede de apoio, amigos, família, é muito importante para que consigam atingir objetivos. Aliás, uma das perguntas que nós fazemos sempre em consulta é esta, que é com quem é que vives e se esta pessoa se esta pessoa ou se estas pessoas te conseguem apoiar nestas mudanças que vais fazer. Porque muitas vezes, quando nós sentimos logo ali um corte de não, eu não vou ter apoio, isso é uma coisa que nós temos de trabalhar em consulta. Ter apoio não é à nossa volta nestas mudanças, é fundamental. Como nós também temos o apoio. Porque muitas das vezes, igual fazendo aqui outra comparação, que é, eu tenho o apoio da minha família, não é? Mas a verdade é, a minha família não tem as minhas dores, enquanto empreendedora, enquanto nutricionista, deves sentir se calhar o mesmo. E nós as duas temos as mesmas dores. Ou seja, acabamos por conversar e por chegar a conclusões que, por mais que a minha família me apoie, não me consegue muitas das vezes ajudar porque não está a sentir aquela dor. Claro. E eu sinto que na perda de peso é exatamente a mesma coisa. Mesmo que até exista apoio por parte da família, a família não se consegue colocar na posição daquela pessoa que está a tentar mudar os hábitos alimentares ou perder peso. Então, muitas das vezes esse apoio acaba por não funcionar, porque a pessoa não percebe porque é que se calhar ela acaba por ter determinados comportamentos que na cabeça da pessoa não faz sentido. Exato. Por exemplo, uma pessoa quer perder peso e tem motivações para isso, não é? Quer se sentir, normalmente é sempre quer se sentir mais saudável, quer se sentir confortável com a sua imagem corporal, quer sentir-se mais confiante porque isso vai ter impacto na maneira como fala, na maneira como se posiciona, na maneira como está no trabalho, com os amigos e se calhar as pessoas à volta dela não conseguem perceber porque é que a perda de peso
terá impacto na sua confiança, porque se calhar as pessoas que estão à volta dela já são confiantes por si só e não precisam sentir que a imagem, não sentem que a imagem corporal tenha impacto, não é? Portanto, cada pessoa tem as suas motivações e as suas razões para querer atingir determinado objetivo, e nós temos mesmo de nos conseguir ao máximo colocar nos sapatos do outro, não é? Nos pés do outro, colocar-nos aqui no lugar do outro para conseguirmos perceber o que é que a pessoa vai atingir com isso e conseguirmos ajudá-la. Certo. E apoiar. E fazendo aqui um bocadinho também a comparação para nós próprios também percebemos que precisávamos de apoio, não é? Ou seja, e por isso é que pronto, vamos a congresso, a formações, somos acompanhadas, e eu acho que é um bocadinho a mesma coisa para a perda de peso, não é? Eu acho que muitas das vezes as pessoas sentem que conseguem fazer tudo sozinhas, que sabem, não é? Porque eu muitas das vezes digo, toda a gente sabe que tem que comer sopa e legumes, mas depois o difícil é perceber como é que o vai conseguir fazer diariamente. Exatamente. E quando nós conseguimos ter o acompanhamento certo para nos levar a atingir determinado fim, acaba por ser muito mais fácil. Eu acho que a grande dificuldade é que muitas das pessoas não percebem o valor que isso tem, porque a teoria toda a gente a sabe, a prática é que depois tem muito que se lhe diga. Sim, é? Lá está, estruturar as coisas, não é? Portanto, dar ali uma estrutura para que os objetivos consigam ser sustentáveis a longo prazo. E eu acho que assim a mudança de hábitos, não é? A perda de peso acabava por ser muito diferente, pelo menos eu até senti isso em clientes, não é? Que, pronto, sendo acompanhada por nós e terem apoio à volta, que os resultados são muito mais fáceis de atingir, não é? Porque são uma equipa. Não é? Acaba por fazer muita diferença do que estarem sozinhas. A questão aqui é também, acho que é importante haver uma comunicação, não é? Da nossa parte, da parte das pessoas que querem mudar e que querem fazer esta transformação, para com as pessoas à sua volta e explicarem-lhes de forma clara o porquê de isto ser importante para elas. Porque muitas vezes isto é uma posição altamente vulnerável, não é? Explicar que, olha, neste momento eu não me sinto confiante, não me sinto confortável com a minha imagem corporal, não me sinto confortável, não tenho energia e tenho vontade de comer tudo e mais alguma coisa. Isto é uma posição tão vulnerável. Pedir ajuda, não é? Dizer de forma clara como é que se sentem e porquê ser importante atingir determinado objetivo, para que as pessoas a possam ajudar também. Portanto, isto não metendo o peso só nas pessoas à volta, metendo o peso na própria pessoa em si, a responsabilidade de, ok, se tu queres isto, comunica isto de forma clara às pessoas com quem estás, porque as pessoas gostam de ti, não é? À partida gostam de ti e vão-te apoiar. E muitas das vezes há muito medo, entre aspas, dessa conversa, não é? De ser sincero e ter uma conversa. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso por da favor, ajuda, claro. ajuda-me. Não é? E quando se fala de emagrecimento e perda de peso, eu já passei por isso, é duro, é difícil. Não é? E então eu acho que nós temos mesmo que nos abrir com os outros para que eles percebam mesmo que nós muitas das vezes sozinhos não conseguimos, que é um caminho longo, ainda por cima é um caminho longo, não é de um dia para o outro, apesar de muitas das pessoas quererem que seja de um dia para o outro, mas pronto, não é sustentável e defendemos as duas a mesma coisa, e as pessoas então perceberem que têm mesmo que ajudar nesse processo. Exato, isto acontece muito em casais, esta questão de, normalmente a mulher querer fazer uma transformação e o homem dizer do género, mas eu gosto de ti assim como estás. Mas imagina, claro que é importante tu gostares de mim, mas eu tenho de gostar de mim primeiro, mais do que toda a gente. E isto é importante ser comunicado. Portanto, e perceberem, não é? Um casal, em casal, perceberem que as coisas funcionam assim, que é, a relação vai ser mais saudável quando as pessoas gostarem delas próprias primeiro. Exatamente, e não terem que estar à espera que os outros é que gostem. Não é? Exatamente. Olha, diz-me uma coisa, nós somos nutricionistas, também somos empreendedoras e mães, ambas, e como é que tu consegues gerir isto tudo? E depois, por outro lado, se sentes que tens uma pressão extra por seres nutricionista e teres que fazer tudo bem? Ok, então, como é que eu consigo fazer tudo? Eu consigo fazer tudo, olha, da mesma forma que tu. Conseguimos sempre, não é? Conseguimos sempre fazer tudo. Olha, mas há uma coisa que eu acho que sou, que é, eu sou extremamente organizada. Posso parecer se calhar desorganizada no sentido em que tenho isto, mais aquilo, não, mas eu sinto que sou extremamente organizada e tenho as prioridades muito bem definidas, que é, nesta semana o que é mais importante estar feito, ok, é isto, então depois vou para o próximo passo de coisas que eu tenho para fazer, pronto, e nesta minha organização eu não coloco só as coisas da minha vida profissional, mas também coloco as minhas coisas da vida pessoal, sempre, está na minha agenda ir ao ginásio, está todos os dias, e
se eu não conseguir, depois faço ali a gestão. Mas está também na minha agenda ir buscar os meus filhos por volta das 5. Claro que há dias que se calhar posso não conseguir e peço ajuda, mas está na minha agenda. E então acho que é isso, é estar extremamente organizada, tanto da vida profissional como pessoal, é o que me permite ir fazendo as coisas aqui ao mesmo tempo. Pronto, ter tudo feito. Claro que depois vou trabalhar, se calhar, em horas em que as outras pessoas não estão a trabalhar. Vou trabalhar aos fins de semana porque só o facto de abrir o meu Instagram, isso já é trabalho também, portanto vou estar a trabalhar em horas que se calhar uma pessoa que trabalha das 9 às 5 não o faz, mas é isso, é tentar manter ali um bocadinho tudo organizado dessa forma. Relativamente à questão da pressão, eu sinto essa pressão, mas não cedo a ela. É isso. Vamos desvalorizando ao longo do tempo, completamente desvalorizo. Eu sinto que há pessoas que vêm ter comigo e dizem assim, para ti deve ser mesmo difícil quando os miúdos vão a festas de anos. E eu penso, porquê? Às tantas eu fico, porque sou nutricionista, claro. E porque há doces, pois é. E, de todo, não me faz, não é nada uma coisa que eu ceda. Mas parece que temos sempre o exemplo, não é? Temos de ser sempre o exemplo. Tudo... Mas eu acho, atenção, eu acho que sou o exemplo. E não, acredito sim, que tu mas também. o que eu digo é parece que nós não podemos, se calhar, comer um doce, mas um gelado, pessoas, não lá é? está, mas as pessoas têm a ideia de que isso é ser o exemplo. E eu não acho, eu acho que o que nós fazemos é ser o exemplo, que é fazer uma alimentação que seja primitiva, não é? Portanto, eu sinto que se eu proibir as coisas aos meus filhos, então é ainda pior. Se eles não puderem, se eu lhes disser, Jane, vocês não podem nunca comer chocolate, ou eles nem sabem o que é chocolate, obviamente que isso vai fazer com que quando eles tenham acesso a estas coisas e percebam o quão deliciosas são, obviamente que vão comer muito mais e se calhar até vão comer às escondidas e não é isso que eu quero. Não, isso é... Não é? Portanto, obviamente que no dia-a-dia nós fazemos uma alimentação super equilibrada em casa, claro que não existe doces para os miúdos, talvez para mim exista um quadradinho de chocolate. Não existe uma alimentação completamente equilibrada, uma alimentação completa, existe a sopa, os vegetais, um prato equilibrado, fruta no final da refeição normalmente e, portanto, nós temos obviamente muita atenção e uma alimentação equilibrada como todos nós devemos fazer. E claro que aos fins de semana, se existe acesso a sobremesas, a uma festa que tenha alguns doces... Ou mesmo que seja uma coisa programada por vocês, não é? Hoje vamos jantar num sítio qualquer, não é? Exato. Então está tudo bem em nós, em ceder, não é? Em eles poderem comer. Porque faz parte e porque nós também gostamos de ter esses momentos com os nossos filhos. Óbvio, não é? Puxa, eu adoro acho que comer. faz parte. Exato. Portanto, é não ser nem 8 nem 80, não ser totalmente permissiva. Claro que se eu for uma festa de anos, o meu filho Domingos, ele gosta muito de comer. Então eu estou com atenção ao que o Domingos está a comer, não é? E posso meter-lhe limites. Obviamente, sou mãe dele, meto-lhe limites em tudo e certo, a alimentação faz parte também de pôr esses limites. Mas não estou ali em cima do género, não podes comer absolutamente nada. Não. E às vezes não sentes em eventos sociais, desculpa, hoje estás aqui, mas olha só, há isto. Totalmente. Qual é o problema? Está tudo bem. Eu sinto, mas sinto cada vez menos. Porque normalmente as pessoas acompanham-me nas redes sociais. Sim, também já sabem a tua abordagem. E então já sabem a minha abordagem, não é? Já sim. sabem bastante bem. Portanto, já nem ouço tanto esses comentários. Sim. Olha, e como é que tu consegues, como é que é a organização das tuas refeições, considerando a vossa rotina, a tua rotina? Então, nós tentamos sempre, eu tento sempre organizar as refeições, isto é, ao fim de semana faço as compras para toda a semana, utilizo a minha aplicação, o Organiza-te, que fala exatamente também disso, e o que eu faço é fazer ali, perceber o que é que ainda tenho em casa, consoante o que ainda tenho em casa, programo um menu para a semana com a ajuda dos miúdos, eu pergunto-lhes, eles às vezes até vão ver as imagens para escolherem. Isso eu acho que é fundamental, não é? A ter a ajuda deles, não é? Para quem nos estiver a ouvir, porque muitas das vezes eu acho que esta tarefa fica só ou da mãe ou do pai e os miúdos não participam e eu acho que é fundamental eles também participarem, não é? Completamente, para depois se envolverem cada vez mais também. Então eu peço sempre o que é que vocês querem comer, muitas vezes eles dizem receitas repetidas porque são as que eles mais gostam, mas eu tento ali ir variando e consoante depois o menu faço a lista de compras, vou às compras na segunda ou no domingo ainda e depois então tento organizar e depende, se a semana for muito ocupada eu costumo fazer por exemplo 2 dias por semana de meal prep, faço ali as refeições. Se a semana for mais leve, vou cozinhando se calhar assim um bocadinho todos os dias, ou tipo dia sim, dia não, pronto, vou gerindo desta forma. Mas tentas sempre que ali ao final do dia não tenhas de cozinhar muito, não é? Sim, tento sempre que não tenha de cozinhar muito, exatamente, sim. É aquecer a comida e estar com os miúdos, que é o mais importante. Exato, eu também tento fazer. Tendo em conta que nós trabalhamos com também as redes sociais e que gravamos receitas, então eu muitas vezes faço deste momento de meal prep
Conteúdos que acabam por então depois... trabalho, não é? Portanto, consigo fazer em horário de trabalho Sim. as refeições para depois. Certo, exato. Olha, e quando às vezes não dá para fazer as coisas perfeitas, não é? Ou seja, ou não corre como tu queres, como é que lidas com isso? Lidas bem? Nem por isso? Sim, eu sou muito prática e acho que isso é uma das coisas que eu tento passar às pessoas que acompanham, e acredito que tu também, que é termos de ser práticos e não esperarmos a perfeição. Esta é a minha organização semanal de refeições não é de todo perfeita. Eu acho que nós temos de ter aqui alguma praticidade e nível simples, não é? E fazer o básico, é o que eu estou sempre a dizer, Exatamente. o básico bem feito. E sabes que eu acho que uma das desenrascante. grandes limitações das pessoas é mesmo essa, é ou fazem perfeito, ou então não Ou então há não lugar para fazem. fazer. Exatamente. Não é? E não percebem que às vezes pode ser só a questão de ir às compras e já é meio caminho andado para que tudo corra bem, não é? Completamente. E se nós soubermos exatamente o que é que as nossas refeições devem conter, não é? Uma fonte de hidratos de carbono, uma fonte de proteína, fontes de vitaminas, minerais e fibra, à partida nós conseguimos chafar-nos. Em tudo, não é? Nem que seja a fonte de hidratos de carbono para safar, seja, por exemplo, um wrap integral ou um pão integral, que depois ali com uma fonte de proteína, por exemplo, uns ovos cozidos e uma pasta de ovo, e tentar meter ali uns vegetais de alguma forma. Portanto, nós conseguimos desenrascar-nos se nós tivermos esse conhecimento do nosso lado. Portanto, é tentar sermos práticos e não estarmos a complicar muita coisa, e termos coisas para desenrascar em casa também pode ser uma boa opção. Termos, por exemplo, aqueles vegetais congelados, termos aquelas refeições prontas que também há algumas no supermercado que até já são interessantes do ponto de vista nutricional. Sopa. Termos sopa, assim, pronta. Termos enlatados, por exemplo, atum em lata, grão em lata, que ajuda também sempre a fazer uma refeição super simples. A fazer uma refeição simples e rápida. Portanto, termos ali algumas coisas para desenrascar. Costumo aconselhar, por exemplo, ter em casa polpa de tomate, que ajuda a tornar uma refeição assim mais para o desenrasca, um bocadinho, se calhar, mais golosa. Então, ter ali algumas coisas básicas para podermos depois desenrascar com prazer e de forma nutritiva. Rapidamente, estavas a dizer, essa questão da polpa de tomate com atum e massa ou grão, aquilo mete-se na frigideira e está feito. Uns legumes congelados e está feito. Isso, não é? Portanto, tentar desenrascar e não complicar muito. Agora, existe uma coisa que eu sinto, não sei se tu sentes, que é, nós somos práticas porque nós também somos fáceis de agradar no sentido em que nós gostamos de tudo, não é? Nós gostamos de grão, atum, nós gostamos de tudo. Agora, eu acho que há muitas pessoas que me respondem assim, mas eu não gosto disso assim, eu não gosto de comida aquecida, eu não gosto disto, eu não gosto daquilo. Bem, assim vai ser difícil, não é? O que eu costumo dizer, eu também gosto muito mais de um arroz acabadinho de fazer, mas eu prefiro comer o arroz aquecido do que estar a fazer arroz todos os dias porque tenho outras prioridades, não é? Exatamente. E o que eu acho é que às vezes é importante as pessoas também reflitam um bocadinho sobre isso, porque claro que eu também prefiro um de salmão acabadinho de grelhar. Claro. Só que a questão é, para mim a prioridade é estar com os meus filhos do que estar a fazer o jantar todos os dias, e eu acho que às vezes é um bocadinho isso, ou seja, eu acho que também temos preferências, só que entre ter e não ter, se calhar a nossa prioridade é optar por aquilo, não é? É isso, bora descomplicar, não é? Imaginem, vamos lá, malta, claro eu acho que é um bocadinho por aí, sou a mesma onda, eu percebo porque às vezes também acontece, mas eu não gosto do salmão ou do peixe grelhado no dia a seguir, desfio, ponha na frigideira com uma massa, invento um bocadinho. As pessoas têm de ser criativas. Sim, porque senão acaba por ser mesmo muito difícil, se houver só limitações, temos que estar a fazer 10 refeições, 14, considerando sábado e domingo, 14 refeições. Para mim é indispensável. Passamos o tempo todo na cozinha, tenho não é? Que fazer, já não para é? não falar de todas as tarefas de casa que completamente. Lá está, é tal questão de termos prioridades definidas. Eu acho que isso é mesmo importante, não só na vida profissional, mas também na nossa vida pessoal, sabermos exatamente aquilo que queremos para conseguirmos ter ali prioridades e saber qual é que é o próximo passo. E até porque eu acho que o paladar também se trabalha, não é? Os meus hábitos alimentares nada têm a ver com há uns anos, nós temos é que também não desistir, não é? E queremos mudar, a questão é essa, não é? Totalmente. Ainda no outro dia foi uma festa de anos em que o bolo era de um miúdo de 2 anos e o bolo era delicioso, de banana e noz, e eu via as pessoas à volta do género, isto não tem açúcar. Eu pensava, isto está delicioso, eu adoro, mas é uma questão de educar o paladar, totalmente. Sim. É muito isso. Olha, relativamente aos teus filhos, que mensagem é que tu lhes tentas passar relativamente à alimentação? O tema filhos é sempre um tema. Eu acho que eles começam a perceber o que é uma alimentação saudável. Eu não utilizo muito a palavra saudável. Saudável tem muito que se lhe diga, não é? Tem muito que se lhe diga, é verdade. Eu acho que é muito subjetivo, eu acho. Sim, eu não quero nada criar crianças que tenham complexos tanto com a imagem corporal como com a alimentação. Não é? Ali é uma relação difícil. Portanto, por exemplo, o meu filho Domingos acaba por ser uma criança grande e ele gosta muito de comer.
E então é um trabalho a ser feito de não estar completamente sempre a proibir-te tudo e mais alguma coisa, mas também conseguir equilibrar a coisa. Portanto, eu acho que nada melhor do que dar o exemplo e do que oferecer as coisas saudáveis. Agora, eles sabem, mais o Afonso que tem 5 anos, ele sabe, por exemplo, que o açúcar não é um alimento que se deva, não é algo que se deva ter à mesa e que se deva comer constantemente. Tanto que no outro dia fomos a uma festa e a primeira coisa que ele disse quando eu disse, olha, vamos ter uma festa de anos, ele disse, vai haver açúcar. E eu, sim, Afonso, vai haver açúcar e tu podes comer, lá está, não há problema, desde que não seja um exagero. E ele pensou, pronto, certo, ok. Sim, às vezes a minha Leonor é, eu quero bolo com açúcar. Exato. Imagina, eu acho que é um desafio, acho mesmo, mas eu, pronto, sou da tua onda também, mas acho que é um desafio principalmente quando eles vão crescendo, não é? Mas acho que o nosso trabalho tem que ser muito feito em casa, há sempre sopa, há sempre legumes, não há esse tipo de alimentos em casa, mas claro que em festas também não proíbo, acho que faz parte, eu própria adoro sobremesas, eu acho é que depois é muita parte da conversa, não é? O explicar. Olha, a mãe também vai comer, por exemplo, muitas das vezes eles não querem legumes, então nós fazemos aquela brincadeira de, olha, mas comer legumes ficas forte. E a Leonor começa a comer os legumes e a fazer assim, ai, está muito mais forte, nós vamos lá palpar, amor, estás a ver, está muito mais forte. E vamos falando. Agora, acho que é um desafio constante e vai sempre ser, mas pronto, mas acho que o trabalho, claro que também acho que na escola o trabalho também é importante que seja feito, mas acredito que a base é em casa. Sim, e dar o exemplo. Forma. Muitas vezes eu falo com pais que dizem assim, ai, o meu filho não gosta disto, nem daquilo, nem daquele outro, e eu pergunto, mas e tu costumas comer? Ai, não, eu não gosto mesmo. Mas a alimentação tem que ser familiar, não é? A alimentação tem que ser familiar. Os pais têm de dar um exemplo. Exatamente, completamente. Os pais têm de dar um exemplo e, claro, depois têm de dar ali um toque de criatividade para as coisas. Uma das refeições favoritas dos meus filhos é uma massa com pesto que faço ou com de abacate ou com brócolis. Portanto, isto é uma forma de incluir vegetais na alimentação. Sim. Obviamente que é extremamente importante incluí-los inteiros para eles saberem como é que são os alimentos e como é que sabem, como é que é a textura e tudo, mas também existem formas estratégicas e criativas de os incluir na alimentação. Lá está um pesto de brócolis, um pesto de abacate, com um bocadinho de sumo de limão, manjericão, fica ótimo, e incluir ali com uma massa e depois com uma fonte de proteína, está perfeito. Eu acho que é preciso muita paciência, consistência, mas eu acho que vale a pena. E quero acreditar, pelo menos é isto que eu utilizo para me defender enquanto mãe, que eu quero acreditar que vai compensar, porque sei que às vezes é desafiante, não sei se sentes, mas eu sinto que às vezes é desafiante. É desafiante, sim, mas faz parte, exatamente. Tem que ser, não é? Olha, diz-me uma coisa, muitas das vezes, como estávamos a falar, tens de comer o que dá ou o que existe, e o que é que tu gostavas que mais pessoas, já falámos um bocadinho sobre isto, percebessem sobre esta questão de conciliar tudo? Conciliar tudo. Ou seja, conseguirem conciliar tudo, e muito no que diz respeito à alimentação, que acho que era aquilo que estávamos a falar, que é, às vezes há tanta coisa para fazer, temos que comer o que dá, e como é que as pessoas podem ainda facilitar isso tudo, considerando que têm imensas tarefas também, não é? Mas era um bocadinho aquela questão que falámos há bocadinho. Eu diria que é mesmo isto, é estabelecer prioridades e saber exatamente o que é que se quer e quais é que são o que é que querem naquele dia. Qual é que é a importância daquele dia? Estar com os filhos? Ou é comer uma refeiçãozinha acabada de fazer, toda bonita e toda saborosa e toda crocante, acabadinha de sair do forno? Porque obviamente que depois há truques. Eu gosto dela acabada de sair do forno. Então o que vais fazer é, não nesse dia, mas se calhar quando estiveres a organizar refeições, vais preparar uma lasanha e vais congelar essa lasanha. E quando congelares essa lasanha, ficas à espera do dia em que a queres comer, não é? Portanto, na quinta-feira vais buscar os miúdos e nesse dia queres muito passar tempo com os miúdos. Mas também queres muito comer uma lasanha acabada de fazer. Então pronto, olha, tiras a lasanha do forno, do congelador, finalizas ali com um bechamel, eu normalmente faço em casa, só com farinha maisena e leite, finalizas ali com um bechamel mais saudável, mais nutritivo, com queijo gratinado, metes no forno e pronto, tens a tua lasanha acabada de fazer. Mas se isto é mesmo importante para ti, comer uma lasanha acabada de fazer e estar com os teus filhos nesse dia, então tu tens de ter esta organização para, há 2 dias atrás, preparares esta lasanha. Tem que ser a priori, não é? Senão é isso. Então tu, na minha opinião, tu queres aquilo, ok, então se eu quero aquilo, como é que eu vou conseguir que aquilo aconteça em determinados dias? Estar com os meus filhos, fazer refeições, ter refeições acabadinhas de fazer. E tens de saber quais é que são os passos para isso. Eu acho que isto funciona em tudo, não é? Porque em tudo na nossa vida. Eu sinto, e digo isto também muitas vezes, que é, nós temos que comer todos os dias, várias vezes ao dia, mas das primeiras coisas que fica para trás é a alimentação, não é?
É logo, porque principalmente hoje em dia, não é? Que faz uma aplicação, encomendas, abres um pacote, está Exato. feito, não é? Mas sinto muito isso. Mas isso, por um lado, também me deixa triste, porque cada vez mais há informação sobre a importância que a alimentação tem na nossa vida, no nosso estilo de vida, mas parece que muitas das vezes nós não nos preocupamos, não queremos. Isso é a questão, como estava a falar há bocadinho, de ter os alimentos certos em casa, uns ovos, um atum, uns enlatados, os legumes congelados, a sopa pronta, só que depois é sempre aquela pergunta, mas essa sopa embalada, não há problema, não faz mal, os legumes congelados não perdem nutrientes. Depois há sempre estas questões, não é? Que são ínfimas e que... E que mais vale comer sopa, e até porque os ingredientes hoje em dia da sopa não têm qualquer problema. Não, e há muitas sopas boas. Acho que o único sim. problema destas sopas de supermercado é terem demasiado sal, e muitas vezes o que eu digo é para adicionarem água e fazerem uma maior quantidade de sopa, é mais aguada. Sim, acaba por ser mais interessante. Exato. Não é? Mas se nós nos baseássemos nisto que é o básico, não é? E que muitas das vezes pode facilitar a nossa vida, ia ser tudo muito mais fácil, não é? E acho que muitas das vezes há muitas limitações, as pessoas põem imensas limitações, mesmo... até não tendo grande preocupação com a alimentação, e se nós conseguíssemos facilitar era muito mais fácil, não é? Porque eu também percebo que a alimentação fique para segundo plano quando, por exemplo, tens para lavar a roupa dos teus filhos, que eles não podem ir, têm que ter roupa para ir para a escola. Eu percebo que há prioridades. Também têm de comer, não é? Certo, mas acho que tem quase, se calhar a roupa vai ser prioritária, ou seja, para a maioria das pessoas é claro. muito... Mas acho que se as pessoas começassem a fazer esta reflexão era fundamental para começar a aplicar isto, porque é fácil. Claro que ovos, sim. Um atum. Mas é o que tu dizes, as pessoas têm Congelar. esta necessidade de ser 880, de género, ou é perfeito ou então não vou fazer. Então têm de pensar um bocadinho sobre isto, do género, não é preciso sermos perfeitos, é só preciso fazermos o básico bem feito, e pensar um bocadinho nesta perspectiva de que, pronto, é mais vale fazer. E se calhar... E lá está, eu digo muitas vezes isto, que é, eu acho que toda a gente, pelo menos uma vez na vida, devia fazer uma consulta de nutrição, para ter estes conselhos especificamente individualizados à pessoa e, no fundo, um bocadinho à família. Então, pensar um bocadinho nesta perspectiva, tentar não ser 8 ou 80, tentar fazer, mesmo que não seja perfeito, e se não souber como, então agendar a consulta de nutrição. Sabes porque eu acho que às vezes as pessoas pensam que vão à consulta de nutrição só para saber que têm que comer sopa e legumes, e não é isto. Não é? O nosso trabalho enquanto nutricionistas não é este. Exatamente. É nós ajudarmos no caminho para que a pessoa consiga atingir os seus objetivos. As pessoas ainda acham que ir ao nutricionista é para emagrecer, ponto. Certo, mas há muitas outras áreas. Não é? Óbvio, não é? Nem que seja esta, de estruturar a tua alimentação para a tua vida. Exatamente. Como é que tu podes fazer uma alimentação saudável na tua vida? Sem o objetivo de emagrecer, aumentar... Sem nenhum massa objetivo, muscular, não sem é? nenhum objetivo. Só mesmo perceber como é que consegue incluir isto na sua vida. Nós ajudamos. Exatamente, eu também sinto um bocado isso. Pronto, pode ser que as coisas estejam a mudar de alguma forma, e acho que a nós já nos chegam também algumas pessoas que não querem só emagrecer. Não sei se sentes, mas acho que também sem dúvida. já acontece. Olha, e se uma mulher ou uma mãe estivesse aqui a ouvir e sendo que está sempre a falhar, o que é que tu gostavas de lhe dizer? Primeiro tirar o peso de cima dela, não é? Sim, eu acho que isso é tudo. É tudo, não é? Olha, tu não és a responsável por tudo o que acontece no Mas mundo. não achas que nós às vezes enquanto mulheres sentimos que somos as acho, super-heróis? E nós próprias sentimos isso não é? também, não é? Na nossa vida pessoal, constantemente, que temos de fazer isto, aquilo outro. Eu sinto que estou sempre com imensas tarefas na minha cabeça que não acaba, e estou a fazer uma coisa e outra e outra. Mas o peso não pode ser só nosso, não é? Não, de todo. Da pessoa com quem vivemos, também meter aqui um bocadinho de peso, sei lá, em toda a comunidade, pedir ajuda, acho que é essencial. E pensar que não podemos chegar a todo lado. Isso, assumir que não conseguimos tudo. Ter prioridades. Eu tenho feito muito esse trabalho pessoal, que é, Maria, tens que te acalmar e tens que perceber que quais tens é que ter são as mais prioridades. calma. Exatamente. E não vamos conseguir chegar a tudo ainda agora, não é? Estávamos aqui a falar em off de que eu a seguir queria ir a correr para a escola dos meus filhos porque tenho de ir assistir a uma sessão que está a acontecer. Imagina, se não der, não deu. Está tudo bem. Está tudo bem, não é por aí. O Domingos ainda não percebe que eu estou lá ou que não estou. Portanto, é também fazer um bocadinho este trabalho de está tudo bem se eu não conseguir. Está tudo bem. Pronto, qual é que era a prioridade de hoje? Obviamente vir ter com a Maria, porque há toda aqui uma logística combinada e está tudo estruturado para isso. A seguir, se eu conseguir, vou. Se não conseguir, não vou e está tudo bem. Pronto, e não me culpabilizar por isso. Mas acho que cada vez mais tenho conseguido fazer esse trabalho. Mas então o que eu diria a esta mulher que estaria aqui connosco é isso, é assumir que não é ela a responsável de tudo, que a pressão não tem de estar só sobre ela e tentar descomplicar aqui um bocadinho mais. E como tu dizias, estabelecer prioridades, Estabelecer não é? Fazer mesmo uma reflexão reflexão do que é importante para mim e o que é que não pode mesmo falhar. Qual é que é a prioridade urgente?
Exato. Não é? Porque às vezes acho que queremos chegar mesmo a todo o lado. A todo lado. É difícil. E agora aqui para terminar, uma coisa simples que se pode começar hoje para cuidar melhor de nós, ou neste caso quem nos está a ouvir, mas sem complicar ainda mais a rotina. Por onde é que podemos começar? O que é que tu farias se estivesse a começar? Se estivesse a começar a transformar os meus hábitos, Sim. uma coisa simples. Olha, eu acho que vou pegar ao resumo da nossa conversa, que é qual é que é a minha prioridade. Pensar e refletir qual é que é aqui o meu objetivo na minha vida. E acho que isto conseguimos refletir para depois estabelecer as prioridades da transformação que queremos fazer, não é? Eu quero muito ser mãe. Ok, então olha, se queres ser mãe, se calhar pode fazer sentido perceber como é que está o teu ciclo menstrual, a tua alimentação, e começares a trabalhar um bocadinho nesse sentido, beberes mais água, garantir que existe um bom descanso, pronto, perceber, consoante a minha prioridade, o meu objetivo nesta fase de vida em que eu estou, qual é que é então o caminho que eu posso escolher, pronto, a partir daí, e consoante o caminho que se tem de escolher, na minha visão, não é? Puxando a brasa à minha nossa sardinha, Sim. marcar uma consulta de nutrição acho que pode sempre ajudar. A verdade Sim. é que nós conseguimos ajudar em muitas áreas, não é? Sem dúvida. Portanto, Nós não mas eu acho trabalhamos só e apenas a alimentação. não trabalhamos, exato. Portanto, eu acho que para reflexão diria mesmo isto, que é qual é que é neste momento a prioridade máxima da tua vida? Qual é que é aqui o teu grande objetivo? Eu acho que se nos perguntassem isso a nós as duas, acho que aposto que íamos responder o mesmo, que é tipo estar com a família, estar com os nossos filhos, não é? Confere. Pronto, portanto, ok, então tendo em conta isso, eu quero estar bem, de saúde, quero fazer uma alimentação saudável. E de que forma é que eu me vou Prática. organizar para que isso seja possível, não é? Exato. Portanto, o planeamento das refeições, não é? Então, a reflexão final é saber exatamente aquilo que eu quero. Qual é que é aqui o meu grande objetivo neste momento da minha vida? Ou seja, acabar por refletir sobre, não é? Conseguir ter ali um momento de reflexão, como eu costumo dizer, para estabelecer prioridades e depois fazer um plano de ação, não é? Isso. E podem ser coisas simples. Simples. Porque às vezes, por exemplo, só a questão de durmo mal, ok, então vamos só trabalhar a parte do sono, não vamos Isso. fazer mais nada. Isso. Não consigo beber água, então vamos só trabalhar a parte da água, não é? E eu Isso. acho que as pessoas, agora é tudo. É a água, é o sono, é a alimentação, é o exercício físico, agora vou 5 dias por semana ao ginásio e aqui está o grande erro. Totalmente. Não é? É sempre 8 ou 80 e não pode ser. Vamos com calma. E no que diz respeito à nossa área, eu acho que isso acontece na maioria dos casos. Não é? E se nós virmos outra área, às vezes dou este exemplo que é, nós queremos comprar uma casa, eu não consigo comprar uma casa de hoje para amanhã. Claro. Chego lá, está comprada. Não dá, não é? Ao longo dos anos temos que ir poupando dinheiro, etc. O que é. E relativamente à alimentação é muito isto, não é de hoje para amanhã que eu vou perder 10 quilos, que eu vou conseguir mudar o meu paladar de hoje para amanhã, não é? Mas as pessoas não conseguem muitas das vezes aceitar que o caminho é longo. É longo, Não sim. é? Mas Tem acho que em isso. tudo na vida, não Tem é? de ser Olha, como longo. esta questão de sermos empreendedoras, termos um negócio, não é? Pá, o caminho é longo. O caminho não é longo. O caminho é longo. E pronto, obrigada. Bárbara, Obrigada, gostei Maria. Gostei obrigada. muito também. Obrigada por me acompanhares. E lembra-te, comer bem é mais simples e descomplicado do que parece. Eu sou a Maria Gama e este é o podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Aproveita para nos acompanhar nas redes sociais e nas plataformas de podcast.